Olá, o Ideias da Aldeia de hoje está começando. Aproximar a produção acadêmica da sociedade é um dos maiores desafios das universidades brasileiras. No Acre, isso não é diferente. A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, inclusive, está organizando o encontro de socialização dos programas de extensão da UFAC. E é sobre extensão universitária o tema da conversa de hoje. Eu vou conversar no programa com o Pró-Reitor de Extensão e Cultura da UFAC, professor João Lima. Boa noite, professor João. É um prazer recebê-lo aqui no Ideias da Aldeia. Boa noite, Jorge Henrique. Um prazer muito grande. João, encontro de socialização dos programas de extensão da UFAC. Qual é o objetivo desse encontro? 2. O primeiro é fazer com que os nossos colegas extensionistas da universidade, professores, coordenadores, alunos, sobretudo alunos, das mais diferentes unidades acadêmicas, possam estar socializando entre eles um dia de vivência, o que eles estão fazendo. São alguns bons programas que a universidade tem, e dentro desses programas muitos projetos. Boa parte desses projetos acontecem, alguns dentro da universidade, mas a maioria é fora da universidade, a universidade para fora. Então, que é o sentido da extensão? Pois é, o sentido da extensão, a relação de aproximação da universidade da comunidade, uma troca permanente, né, de conhecimentos, saberes. Então esse é um dia que não tem outra pretensão a não ser, de um lado, que os coordenadores, os extensionistas possam interagir entre eles. E o outro é que a gente possa aproveitar esse dia para avançar mais para o ano 2007, tem uma programação, tem um planejamento 2007. E é um dia para a gente poder refletir um pouco mais sobre o papel que a extensão desenvolve hoje dentro das universidades públicas. Você me dizia antes de começar o programa que para o pró-reitor é mais fácil observar o todo, né, observar todos esses programas de extensão que a universidade toca. Agora, para cada célula dessa, para cada coordenador desses programas, é mais difícil e você sentiu que esses coordenadores não se comunicavam muito entre si? Normalmente, as atividades na universidade, elas são divididas, você sabe que o modelo de universidade é um modelo bem cartesiano, né? Dividido em pequenos grupos, pequenas partes. Essas partes, embora façam parte do todo, não tem em cada parte a dimensão da totalidade. Na extensão não é diferente, quer dizer, uma quantidade muito grande de programas, projetos vinculados. E aí esses projetos, esses programas atuam e fazem as suas atividades no seu dia a dia, quer dizer, correm para tudo que é lado, para dentro e para fora da universidade, envolve um conjunto de alunos. Mas a gente percebe, não há uma grande integração entre programas. Por exemplo, é o que outro dia um colega desses coordenadores, o professor Carlos Franco, tem a honra de... O Carlos Franco tem entre nós, todos os outros coordenadores, mas o Carlos estava dizendo uma coisa interessante. Seria muito bom se a gente pudesse ter dias em que cada programa pudesse dialogar com o outro na perspectiva assim, eu faço isso, tu faz o quê? Tu faz isso. Então vamos ver o seguinte, o que é que eu preciso? O que é que eu preciso no meu programa para o meu programa ser melhor? O que é que você precisa que eu possa oferecer? Que seria uma espécie de troca entre os programas. Nós achamos essa ideia muito boa, uma ideia que todos os coordenadores compartilham, que é a gente poder colocar esse programa juntos e ver o que é que cada um, até para evitar paralelismo de ação, sobreposição de ação, e que um programa possa ajudar no fortalecimento do outro. Muita coisa não é só dinheiro, né, João? Claro, não A conversa resolve muitos problemas. Aliás, Jorge, na extensão a gente costuma dizer que a extensão é onde a gente tem maior probabilidade de desenvolver bons projetos sem dinheiro nenhum. Sem dinheiro nenhum. Por quê? Porque você tem um conjunto de professores que vão para a atividade sem ganhar nada. Faz parte da sua atividade acadêmica. Os alunos são estimulados aí. O nosso grande desafio é a gente fazer com que a atividade de extensão desenvolvida pelo estudante isso apareça dentro do seu currículo, ou melhor, dentro da sua estrutura curricular como um componente curricular, de tal maneira que os estudantes possam participar dessas atividades como atividades acadêmicas, não é? Então, na extensão a gente costuma dizer, quer dizer, não precisa grandes financiamentos, às vezes é um carro, às vezes é um material muito pouco para deslocar os estudantes. Por exemplo, veja, a experiência que a gente está vivendo agora, só para mencionar de para não causar nenhum problema entre os demais estudantes. A gente tem projetos lá de extensão que está sendo desenvolvido lá na região ali do Calafate, naquele complexo Calafate, que é um programa que não custa, que não tem nenhum grande custo para a universidade. Para mais de 9 projetos, desenvolvendo desde educação ambiental, horta na escola, promovendo a saúde, o grupo de idosos, a parte de capoeira. É um programa grande que congrega professores e estudantes lá naquela região.
O nosso grande desafio é fazer com que essas comunidades onde esses programas atuam, elas possam vir também para dentro da universidade. Porque, Jorge, para a universidade é fácil pegar professor e estudante e levar para a comunidade. E lá na comunidade, estabelecer um processo de diálogo com essa comunidade, construir com essa comunidade. Agora, essa comunidade precisa, de alguma maneira, a gente encontrar a forma de ela vir também para dentro da universidade. Eu me lembro que há 2 anos atrás, você me entrevistava aqui dizendo isso, que a gente ia poder perseguir a ideia, buscar a ideia de trazer a comunidade mais para dentro da universidade para melhorar isso. De lá para cá, a gente ganhou muito, tem muitas boas experiências. Esse dia 25 é um pouco para a gente colocar na mesa quais são essas boas experiências que a gente viveu ao longo desses 2 anos. Agora, João, a extensão universitária, e você coloca muito bem isso, busca isso, essa integração entre a academia e a sociedade. Você não acha que, pensando o Acre e o Brasil também, essa integração ainda é pequena? Muito Poderia pequena. Se fazer muito mais? Muito pequena. Muito pequena. Quer dizer, ainda a gente sofre muito com o processo de nós termos uma universidade, o modelo da universidade pública, ela é centrada no ensino. E ensino, de alguma maneira, centrado no ambiente da sala de aula, dentro da universidade, dentro do laboratório. Não é uma novidade para todo mundo, o modelo universitário ele é assim. A gente vivencia agora processos de mudanças. Mas na prática o que a gente ainda vê é o aluno entra na universidade para fazer o curso X e ele sabe que ele vai se matricular num conjunto X de disciplinas e essas disciplinas vão amarrar a maior parte do tempo dele dentro da universidade. Quer dizer, aqui e acolá você tem um curso que tem momentos em que esse aluno tem um contato com a comunidade, tem um contato com a sociedade. Por exemplo, na área de licenciatura, na licenciatura de modo geral, esse tempo é grande, é consideravelmente grande. Mas na prática o que a gente vê é que as nossas atividades de práticas investigativas e o estágio, ele precisa ser repensado na seguinte perspectiva, de que a gente tenha o nosso aluno licenciando mais tempo na escola ajudando a construir a dinâmica da escola. E outros cursos que nem tem cursos que você não tem momentos construídos dentro da estrutura curricular para o aluno ter esse movimento. Quer dizer, e aí o que acontece? Acontece é que um outro professor mobiliza um conjunto de alunos e são com esses alunos experiências muito localizadas. Então, você tem toda a razão quando você diz que esse movimento de integração com a comunidade não é pequeno. Quer dizer, a gente tem boas experiências, veja. Nós, no final do ano passado, tivemos um encontro em Florianópolis de todas as pró-reitorias de extensão, chamado Encontro de Extensão, com mais de 5.000 participantes. Queria até fazer um registro, primeira vez na história que a gente tem a conferência de abertura desse Congresso Brasileiro de Extensão com a ministra Marina Silva, primeira vez que vai. Normalmente é o ministro da Educação que abre esses encontros. Essa vez, quem deu a conferência, a aula magna nessa conferência foi a ministra. E deu, diga-se de passagem, um show de demonstração de como que a universidade, quando se aproxima da comunidade, a comunidade se aproxima da universidade, as riquezas são espetaculares. E lá nesse evento a gente pôde vivenciar que os cursos de graduação, um aluno que desde o primeiro ano, quando ele entra na universidade, ele vivencia esse processo de ensino com pesquisa, ensino com extensão, de que essa integração, o aluno sai ao término do seu curso com uma formação muito melhor do que aquele que só vivenciou o dia a dia dentro da sala de aula. Isso não quer dizer que é porque a forma de ensino... Não é isso não, é porque a riqueza que tem quando um aluno troca experiência com a comunidade. Veja os alunos de medicina que estão ali dentro dos bairros em torno da universidade, desenvolvendo já desde o primeiro ano as atividades de saúde base da família, saúde comunitária. Você conversa com esses alunos, eles têm muito a dizer. Por quê? Porque se trata de uma prática pedagógica que modela o ensino centrado no professor com o ensino centrado numa atividade com a comunidade. Então isso é rico. Nós estamos, proporcionalmente para a universidade, num caminho correto, de avançar e avançar cada vez mais. Quer dizer, para quem tinha bem pouco tempo atrás 2 programas, agora a gente tem em torno de 12, com um aí sendo gestado. É um avanço grande, um crescimento razoável. O que a gente precisa agora não é avançar tanto na quantidade, é melhorar a qualidade. A qualidade dessas ações precisam fazer com que, Jorge, o meu desafio é assim, na universidade. Como é que isso tem sido pensado? Né? Pois é, então, é nesse sentido que eu queria lhe dizer que, para além da gente ampliar o número de programa, talvez pudesse melhorar a qualidade, é assim.
Quando um programa, a gente fizer a seguinte pergunta, comunidade, e aí? E esse programa que está sendo feito aí na comunidade? E a comunidade disser o seguinte, olha, a gente precisa desse programa não como uma relação de necessidade, mas o programa nos ajuda. E os alunos que vêm aqui não vêm apenas trazer numa bagagem, numa mochila, um monte de conhecimento pronto a despejar na comunidade, mas que essa mochila que leva, a mochila que traz, né? Que a comunidade, no dia que um programa desse, porventura, parar, a comunidade venha e grite pela sua permanência, com sustentabilidade, então a gente diz que esse programa é um programa que tenha consistência, que precisa continuar. Agora, um programa ou um projeto de extensão, que do jeito como ele chega na comunidade, ele desaparece, e a comunidade dele não sente falta, é uma atividade que pode ser importante, mas é uma atividade meramente pontual. Não é uma atividade que, de alguma maneira, seja construída para empoderar a comunidade, para a comunidade dele participar. Então, o grande desafio da Pró-Reitoria é mobilizar esses coordenadores, mobilizar esses extensionistas, porque a universidade tem muito extensionista de mão cheia. A gente ainda tem pouca gente. Se você pensar do universo de quase 400 professores, a gente tem aí em torno de uns 70 professores, essa média está aumentando, mas uns 70 professores envolvidos no dia a dia. A média ainda é pouca. Mas se você vê que a gente está não crescendo, nesse encontro mesmo do dia 25, a nossa intenção é que a gente possa estar mobilizando os chefes de departamentos, os coordenadores de curso, para mostrar a eles de como que a extensão pode ser melhor repensada, no sentido de absorver mais professores, mais estudantes com um projeto que tenha consistência, sustentabilidade e, sobretudo, relevância social. Não dá para a gente pensar assim, a universidade como local que produz saber, todos eles muito importantes. A gente arrogantemente acha que todo conhecimento que a universidade produz, a comunidade dele necessita. Tem coisas que a gente produz que a comunidade, quando vai avaliar, a comunidade já está na nossa frente. Já está na nossa frente muitas coisas. Ele não tem o conhecimento sistematizado, como a gente tem, mas no processo de comparação, que eu acho que é ruim quando você compara, é bom quando você coloca junto, para saber onde é que um complementa o outro. Então, esse desafio que a comunidade precisa olhar, eu posso te garantir uma coisa, Jorge. Hoje, de alguma maneira, tem muito mais conhecimento universitário chegando nas comunidades do que a universidade preparada para receber como a comunidade lida com determinadas coisas. Mesmo agora em Cruzeiro do Sul, nós vivenciamos uma experiência interessante com a implantação da Universidade da Floresta lá naquela região. Tem muita coisa que aquelas comunidades lá do Juruá tem muito a nos ensinar, porque eles anos e anos vêm fazendo. A universidade está chegando agora, no sentido de uma sistematização mais aprofundada. Então, para o Juruá, esse encontro que está acontecendo aqui, de extensão, daqui a pouco a gente está organizando também em Cruzeiro do Sul, um grande evento para mostrar de como que a produção acadêmica daquela região lá tem que se aproximar do conhecimento que aquelas comunidades lá todas geram. O Juruá é mais fácil fazer, porque as coisas têm uma parceria muito próxima com o governo do estado, então tem o Ceflora, tem os centros, que lá a universidade já funciona como centro, e tem as pró-reitorias acadêmicas se aproximando nesse grande processo de construção de uma universidade diferente lá. Então, o que eu estou dizendo a você é que, embora pareça pouco, e ainda é pouco, a gente ainda escuta muita gente dizendo, olha, mas a universidade não sai dos seus muros. Que bom que a gente continue ouvindo isso, mas hoje a gente já tem muita experiência boa acontecendo aí pelas nossas comunidades, em Rio Branco e em torno, em alguns municípios. E esse encontro é para a gente aproximar essas pessoas e botar elas para dizerem o que elas estão fazendo e quais são as suas expectativas para esse ano. É que a estrada é longa, João. A estrada é longa. João, nós vamos fazer um breve intervalo e vamos continuar a conversa no próximo bloco. Que legal. Não saia daí, o Ideias da Aldeia volta daqui a pouquinho. Ideias da Aldeia está de volta. O assunto do programa hoje é extensão universitária. Eu estou conversando com o pró-reitor de Extensão e Cultura da Universidade Federal do Acre, professor João Lima. João, a universidade está passando por mudanças. Inclusive você falou no bloco anterior que a Universidade do Acre ainda é uma das poucas que mantém pequenas células ali
como forma de organização, que se comunicam pouco ainda umas com as outras, né? Esse encontro de socialização, que carrega inclusive esse argumento, né? Deve contribuir para essa mudança de gestão, de organização que a UFAC está passando? Ele é um sinalizador, né? No sentido de que essas pequenas unidades, elas têm uma responsabilidade muito grande de cuidar do ensino, de desenvolver projetos de pesquisa e desenvolver ações de extensão. Eu imagino que essas pequenas unidades, há muito entre elas, assim, muita gente esforçada, muita coisa boa sendo feita, mas não comunicam, às vezes, com até áreas afins. E esse encontro, ele vai demonstrar que, por exemplo, um projeto que é desenvolvido lá na Unidade Acadêmica de Letras, ele tem tudo a ver com um projeto que está sendo desenvolvido lá na Unidade Acadêmica de Engenharia. E esse encontro vai, de alguma maneira, mostrar que bons projetos de extensão são aqueles que fazem que são gestados de modo interdisciplinar, multidisciplinar, que tem vários profissionais envolvidos, e, sobretudo, com experiências que congregam tanto acadêmicos quanto pessoas não acadêmicas. Por quê? Porque hoje, da forma como a universidade é organizada, ela só legitima e, portanto, ela só dá a sua chancela para aquelas atividades que são concebidas como atividades acadêmicas, quer dizer, são institucionalizadas. E isso é importante que continue assim. Mas o encontro vai demonstrar que tem bons projetos que são institucionalizados, mas quem carrega o piano, digamos assim, desses projetos, não é nem só os alunos da universidade, nem só os professores, são as próprias comunidades. Vou dar um exemplo. Tem um programa na universidade chamado Incubadora de Cooperativas de Base Tecnológica, né? Incubadoras populares, que ele congrega muito pouco estudante, poucos professores, mas a grande quantidade de gente que se envolve nesse projeto, nesse programa, são as pessoas das comunidades, que têm as suas cooperativas e que desenvolvem alguns produtos buscando a sua sustentabilidade. Então, eu tenho a impressão de que encontros como esse, no campo da pesquisa, no campo da extensão, vão de alguma maneira socializar que hoje essa integração ou essa articulação dentro da universidade, das unidades acadêmicas, nós estamos caminhando para ela. Nós estamos passando por um processo de mudança na gestão para melhorar a gestão da universidade, não é para dificultar. E eu acho que a extensão tem esse papel de demonstrar que essa articulação, que essa indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão, ela é necessária. Mas tão necessária quanto a indissociabilidade do ensino com a pesquisa e com a extensão é essa interação da universidade com as comunidades. Esse processo de ida e vinda é necessário para oxigenar os dois lados. Então, essa experiência que a gente está vivendo, ela vai nos ajudar, eu espero, é um dia só. Mas, ao término desse dia, a gente vai indicar que essa passa a ser uma prática corriqueira, da gente estar permanentemente reunindo os coordenadores e os projetos. Nesse momento, agora, nós vamos fazer o evento só com os programas. Todos os outros projetos isolados, os projetos que são lá do departamento tal, esses não estão entrando agora nesse momento. A gente está apontando para um seminário de extensão para no retorno do semestre letivo. Esse agora é muito mais para esses 12 programas, que tem uma lista aí, que daqui a pouco eu posso mencionar cada um e dizer um pouquinho só sinteticamente sobre cada um desses programas, que é um momento da gente estar desencadeando um processo de que a gente ganha muito se a gente faz junto. Quer dizer, programas isolados, projetos isolados pode até ser importante, vão continuar. Quem tem um projeto, por exemplo, de realizar um curso X, vai continuar. São fluxos contínuos, mas a ideia é que esses programas sejam programas que tenham mais professores de área diferente, mais alunos de área diferente, mais pessoas da comunidade neles, com atividade dentro e fora da universidade. João, a sua pró-reitoria trabalha com extensão e cultura. Como é que está sendo pensada essa relação? Como é que está sendo, na verdade, trabalhada a cultura dentro da universidade? Esse é um processo mais lento, que a despeito de que a universidade tem muitas ações no campo da cultura, na área da cultura, bons projetos na área de cultura. Por exemplo, o Festival da Canção é uma referência. A gente estava com a programação para essa área com um conjunto de atividade para o ano de 2007,
essas coisas estão no horizonte ainda, que a gente tinha formatado 2006 como o ano da cultura na UFAC, em que a gente, com um conjunto de atividades, 30 anos do CDH, a implantação da Pró-Reitoria, da Coordenação de Cultura. Então, tem um conjunto de atividades pensada nesse campo. É uma área que a gente precisa fortalecer, porque, exatamente para a gente poder agregar. E eu vou dar um exemplo. A universidade colocou na programação um conjunto de atividades na área cultural, quer dizer, o curso de música, o curso de arte cênica vem nos ajudar. Mas veja, boa parte das atividades que a gente está desenvolvendo, cinema na UFAC, está desenvolvendo uma série de coisas, muita coisa, a gente agora tem uma parceria ali do lado com o governo do estado na usina. Então, são parceiros, quer dizer, a Federação do Teatro, que a gente estava com o Festival de Teatro planejado, a Federação do Teatro nos busca e quer realizar a Federação do Teatro junto. Então, são coisas que a gente precisa, e nesse campo da cultura, Jorge, como nos demais campos, mas na cultura sobretudo, a universidade não tem competência para fazer absolutamente nada no campo da cultura que não seja em parceria. E nem é bom desenvolver grandes atividades no campo da cultura sem ser com parceria. A gente está estruturando na Pró-Reitoria de Extensão a Coordenadoria de Cultura. A gente, até esse primeiro semestre, a gente está estruturando essa coordenação para chamar todas as pessoas que dentro da universidade e fora da universidade militam no campo da cultura, na área da cultura, para a gente fazer o planejamento dessa coordenadoria, para que ela possa desenvolver atividades tanto aqui, porque também é outro problema, a universidade tem muitas atividades desenvolvendo em Rio Branco. E a gente quer que essa coordenadoria possa, de alguma maneira, aproximar a universidade também dos municípios, né? Então, tem um conjunto de atividades sendo pensadas. Eu espero que esse ano a gente possa avançar mais do que no ano passado, sistematizar as oportunidades, os bons programas e os bons projetos na área da cultura. Por exemplo, um programa que no ano passado foi extremamente vitorioso é um programa chamado Arte na Escola. Uma ideia simples, que é agregar professores e estudantes da universidade para desenvolver atividades em conjunto com as escolas municipais e estaduais no campo Isso aconteceu? Da cultura. Aconteceu no ano passado, por exemplo, a gente deu um curso lá de História da Arte, um bom curso de História da Arte. Eu tenho a impressão, Jorge, que até os militantes mesmo da área da cultura, como, por exemplo, o nosso querido amigo Dalmir, que agora se aposentou, mas ele bate ponto todo dia lá na Pró-Reitoria, está ali a nos ajudar. E fora do Dalmir, tem um conjunto de outras pessoas que estão aí. Agora a gente tem uma felicidade muito grande de um colega nosso ter recém-assumido na universidade, um colega que milita na área da cultura, vai nos ajudar muito, né, a desenhar esse programa para a coordenadoria poder tocar. E é uma área que aproxima muito o estudante da universidade, que garante a permanência do estudante na universidade. É até uma pergunta que eu queria te fazer. Por que o estudante da UFAC vive tão pouco a universidade? Ainda tem uma relação muito presa à sala de aula. Terminou o compromisso da sala de aula, a maioria vai embora para casa e só retorna no outro dia para uma nova aula na universidade. Eu vejo em outras universidades uma participação maior, um tempo mais extenso dedicado a outras atividades, inclusive de cultura na universidade. Eu ainda sinto, não sei se isso mudou, mas eu ainda sinto uma permanência pequena do estudante da UFAC. É verdade. Dentro da universidade, isso além da sala de aula. Né? Mudou um pouco, mas o panorama ainda é parecido, igual você fala, o aluno vem, tirando o aluno que é trabalhador, que ele vem num horário, estuda, outro horário ele vai se inserir no mercado, ele vai estar no mercado de trabalho. De resto, você tem um conjunto de alunos que permanecem dentro da universidade, usufruindo do que a universidade tem. Biblioteca, espaços para ele poder de laboratório, poder pesquisar. É verdade que a universidade ainda tem muito poucas atividades que atraem os alunos a permanecerem dentro da universidade. Pesquisando, desenvolvendo atividades e tudo mais. Isso vem crescendo. Eu acho que o centro de convivência que a universidade constrói aponta nessa perspectiva. Mas eu vou dar um depoimento a você de uma experiência que é bem interessante. Um grupo de estudantes elaborou um projeto de extensão lá do pessoal do jornalismo. E junto com a galera lá do CDH, da história e tudo mais. E eles montaram projetos, um e outro montaram um projeto de cinema na UFAC. Né? Então esse dia foi interessante. Eu mesmo estava passando no anfiteatro da universidade e vi lá um cartaz. A sessão de cinema com um antropólogo discutindo o homem invisível. E eu entrei, o anfiteatro tinha não mais que umas 30 pessoas, mas eram 30 pessoas assistindo um filme com um antropólogo. Eu não lembro o nome do cara, queria até depois conhecer o professor que estava lá na universidade, sei que não é da UFAC, mas debatendo um filme absolutamente interessante. O que eu quero dizer é que, enquanto isso, estava tendo aula para aquele grupo de estudantes lá nos seus cursos, mas eles estavam lá no anfiteatro, vendo um filme e debatendo aquele filme.
Só que essas atividades, Jorge, infelizmente, a gente ainda não caminhou na direção de sistematizá-la para que elas apareçam na estrutura da formação do estudante. É um aluno que sai da sua sala, porque a aula está relativamente pouco produtiva, o aluno, ele diz assim, agora nesse momento lá no anfiteatro eu sei que está tendo um debate sobre tal coisa. E essa atividade possa contar na atividade. A gente precisa sistematizar na universidade um programa que seja um programa bastante amplo para que absorva os estudantes dentro da universidade de manhã, de tarde e de noite, desenvolvendo um monte de atividades. Isso é verdade. A gente quer caminhar nessa direção. Infelizmente, é que a gente se depara com ainda uma estrutura que é de pouco investimento na universidade para você promover essas atividades que não as atividades consideradas como atividade de ensino. Mas a gente está caminhando. João, nosso papo está chegando ao final, mas eu queria discutir um pouco. Você falou que os programas de extensão avançaram muito, cresceram. Discutir um pouquinho caso a caso, destaquei inclusive aqui alguns que eu considerei mais importantes. Programa do Calafate, por exemplo. O que é o programa do Calafate? O programa Calafate é um programa multidisciplinar que agrega professores de diversas áreas do conhecimento e a área de atuação dele é lá na região do Calafate. Né? Ele é centrado ali naquela região. Então tem diversos projetos aí dentro. Se eu não me lembro, se eu não me fuge a memória, educação ambiental na escola. Educação né? ambiental na escola. Praticando capoeira, universidade de terceira idade, a questão agora de assistência à saúde, daquela que é feita com os estudantes de enfermagem e medicina, a questão de direitos humanos, em que tem um professor da universidade, o professor Pereira, que ele leva os alunos da disciplina dele a fazer pequenas mediações de conflito lá para as atividades aos sábados. É um programa absolutamente importante, não só para aquela comunidade, mas também para os alunos que neles estão inseridos. Então é um programa que, ao longo dos últimos 3 anos, ele recebeu financiamento do governo. Mas financiamento pequeno para pagar bolsa. Esse ano, por exemplo, não tem bolsa. E os estudantes continuam no programa. Ele é um programa que tem, por esse conjunto de projetos, a perspectiva de você poder estar se aproximando daquela comunidade, desenvolvendo atividade lá. Tem uma experiência de horta na comunidade. O professor Sebastião Oviro, que está desenvolvendo esse trabalho lá. Que é das pessoas aprenderem como fazer isso, quer dizer, tanto nas escolas quanto nas suas comunidades. Porque nós temos uma cultura de ter, dentro do nosso quintal, um pedacinho de chão de plantar ali alguma coisa. Então o professor vai lá e dá essas atividades. Então é um programa importante para nós na universidade. Grande, né? E grande, é um programa grande. A gente quer, dentro do planejamento do programa Calafate, o nosso próximo movimento é estar fazendo com que ele seja conhecido dentro da universidade para que mais professores e estudantes possam estar inseridos nesse projeto, mas o nosso próximo desafio é desenvolver um grande evento lá na própria comunidade do Calafate para ver de como é que a comunidade está inserida nesse programa. Tem um outro ponto aqui interessante, projeto de acessibilidade de pessoas deficientes físicos. É um projeto inovador esse, porque a universidade tem uma galera muito grande que acessa a ela, tanto de estudante quanto de pessoas da comunidade. E tem muita gente que tem deficiência audiovisual, deficiência física, nós temos cadeirante na universidade. Então esse projeto Acessibilidade, ele está dentro de um programa do governo federal chamado Programa Incluir. A gente concorreu por meio de um edital e ganhamos um dinheirinho lá. E aí o Departamento de Educação, com 2 professoras que têm know-how nisso, vão acompanhar esse trabalho que é a gente oferecer cursos de capacitação, mas também oferecer a possibilidade de a gente estar comprando alguns equipamentos para que esses nossos alunos que são deficientes físicos, são pessoas com deficiência, não é? Essas pessoas possam ser incluídas e elas possam ter as suas atividades dentro da universidade melhoradas. Então, um programa importante, um programa que de alguma maneira vai ajudar muito a universidade não vai poder atender a todos. É importante que a gente pudesse estar melhorando a parte da construção da universidade com rampa de acesso, com elevador, quando fosse o caso, mas a gente não vai poder avançar ainda porque o dinheiro é pouco. Mas esse programa vai desencadear um processo de uma universidade que possa incluir a todos, inclusive aquelas pessoas que têm deficiência. Que a deficiência não seja um fator impeditivo das pessoas terem acesso à biblioteca, ao livro, aos projetos, aos laboratórios, para que essas pessoas possam ser incluídas nas suas atividades do dia a dia. E a conexão de saberes? Esse é um programa fantástico. Todos eles são bons, mas esse programa, de alguma maneira, ele mexe com a universidade como um todo, porque assim, são 25 estudantes de origem popular que entraram na universidade com indicadores socioeconômicos muito abaixo da média dos alunos da universidade. Esses alunos são absorvidos dentro de um programa para desenvolver atividade dentro da universidade e para fora da universidade,
Para fora da universidade, em 2006, a gente desenvolveu ali na região da Baixada, que é considerada Baixada do Sol, Bahia, Sobral, uma região riquíssima, São Regional 7, para mais de 45 mil habitantes. A gente desenvolveu lá um conjunto de atividades com esses alunos lá, mas a mais importante foi um pré-vestibular comunitário. Esse ano tem um conjunto de outras atividades que são desenvolvidas lá. Esse programa Conexões de Saberes, pelo próprio nome já diz, é uma conexão entre os alunos de origem popular que chegam na universidade com as pessoas que estão aí pleiteando acessar a universidade. É um programa de fazer a conexão entre o saber científico e o saber prático, o saber do dia a dia das pessoas. Porque tem um dado que é importante, que é, muitos alunos que são de origem popular, que entram na universidade, saem da universidade, porque aí eles não são dadas as condições de permanecerem. Então é um programa que discute forma de acesso à universidade, discute o modelo de vestibular, discute as formas de permanência na universidade e, sobretudo, ele traz para nós uma experiência que, assim, outros estados já têm, que é de como que um estudante de origem popular, quando entra na universidade, se ele, por exemplo, não for dado as condições para permanecer, ele vai embora. Né? Então, esse programa, ele promete, ele já foi renovado, a gente já tem o comunicado do MEC de que a UFAC vai continuar em 2007, então é um programa absolutamente importante do ponto de vista de que ele discute a universidade como um todo. E olha, eu vou lhe dizer uma coisa, agora no último vestibular a gente está processando, cada dia mais estão acessando a universidade estudantes de origem popular, estudantes que são pobres, vamos colocar essa expressão, estudantes pobres, estudantes que não têm no dia a dia condições de se manter lá na universidade. Então é importante que a gente possa estar acolhendo esses estudantes, não só esses 25 que têm bolsa, mas esses 25 vão poder agregar os demais estudantes da universidade para a gente poder discutir programa de assistência ao estudante, melhorar as condições dele permanecer dentro da universidade, ampliar o acervo, ampliar a RU, dar as condições deles permanecerem lá. O Conexões de Saberes é um programa que tem, da parte do governo federal, em parceria com o Observatório de Favela no Rio de Janeiro, demonstrado para o Brasil inteiro que esses alunos de origem popular, eles têm muito a dizer dentro da universidade com produção acadêmica séria. Por exemplo, nós estamos terminando, nossos 25 estão terminando a produção dos livros, com livros que vão ser lançados por esses estudantes. São livros produzidos pelos próprios estudantes, resultado de pesquisa que eles fizeram ao longo do ano. Então, é uma coisa que ajuda muito a universidade nesse processo de melhoria das condições para que os alunos possam estudar e estudar melhor. Você mencionou 3, mas podia dizer assim, a gente, rapidamente só, a gente vai implantar esse ano, já agora, um núcleo de referência em direitos humanos, para poder, de alguma maneira, atuar nessa área de direitos humanos, junto com o CEDEP, junto com os outros núcleos de direitos humanos, mas ter um foco específico que é o combate à homofobia, crime de homofobia. Então a gente vai enfrentar, em parceria com a Associação Homossexual do Acre, ter um núcleo dentro da universidade para oferecer serviço de advocacia, serviços psicológicos, serviço de assistência à nossa comunidade que a gente chama de GLTB, que são os gays, lésbicas, transgênero e bissexual. Na área de direitos humanos a gente tem esse projeto. Na área do direito da criança e adolescente, a gente vai chegar com um projeto chamado Expansão do País para 9 municípios onde tem violência e exploração sexual de criança e adolescente. São 9 municípios. Um projeto avançado, o ano inteiro a gente vai trabalhar, era para a gente expandir só para Brasileia, a gente vai para 9 municípios, de Cruzeiro do Sul ao Vale do Acre, quase todo. Um projeto que é fantástico, vai estar nesse dia aí, é um projeto chamado CIS Fronteira, que é em parceria com o Ministério da Saúde, um diagnóstico da situação de saúde de 17 municípios do estado. A gente gostaria de que nesse ano a gente pudesse estar dialogando mais com o governo do estado para ampliar, para a gente poder ter um diagnóstico realmente da situação de saúde de todos os municípios do estado. E por aí vai, quer dizer, tem mais projetos aí que, me perdoe os coordenadores, os extensionistas, por eu não ter, que também a oportunidade que a TV Aldeia está nos dando para fazer uma espécie de convite à comunidade acadêmica, mas também dizer para a comunidade o que a gente está fazendo. Para esse caso, a gente acaba esquecendo um ou outro, porque também o tempo é absolutamente precioso. João, eu queria agradecer muito a sua participação aqui no programa. Da nossa parte, da universidade, de todos os extensionistas da universidade, dizer que para nós é sempre um prazer estar aqui. Possa nos convidar sempre, que a gente estará sempre aqui. O convite já está feito e aberto. Muito obrigado. Bom, Ideias da Aldeia de hoje fica por aqui. A você em uma das 22 cidades do Acre que nos acompanhou até agora, obrigado pela companhia, boa noite e até a próxima.